capítulo 5. Glória a Deus. Te adorarei, te adorarei. Aleluia. Eu recebi um convite perguntando se eu queria ir para o céu hoje. Amém. Quem não quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu? E quem quer ir para o céu? Amém. Aleluia. Mas é hoje? Quer ir hoje? Foi o que eu respondi, não foi, irmão Ed? Amém. Não, eu dou minha senha para o senhor, pode ir na minha frente. Lucas, capítulo 5. Seja Deus. Aleluia. Amém? Amém. Nós vamos ler em nome do Senhor Jesus, a partir do versículo 17, que tem por título a cura do paralítico. Amém? Vou ler em nome do Senhor, que nos diz assim: e aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando, e ali estavam ali assentados fariseus, doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Aleluia. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo adiante dele. E não achando por onde pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo ele a fé dele, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar os seus corações, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhe: que arrazoais os vossos corações? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios, Senhor Deus, Pai Celestial, Senhor dos Exércitos, maravilhoso Deus de infinita bondade e misericórdia, Espírito Santo do Senhor, eis-nos aqui, Senhor Jesus. Agora, Pai, neste momento, aqui para a tua casa, na casa de oração nesta noite, Pai, a buscar, Senhor Jesus, a tua face. Ó Espírito Santo de Deus, eu creio, Pai, que muito, Pai, tu já falaste conosco, Pai, nesta noite. Espírito Santo de Deus, que tu continue conosco aqui, Senhor Jesus, a continuar fazendo curas, milagres, operar maravilhas diante, Pai, do teu povo, porque nós temos, Pai, esta certeza, Pai, que tu é um Deus que atende as orações, que tu é um Deus que atende ao clamor do teu povo. Eis-nos aqui, Pai, reunidos para glorificar, para santificar a ti, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor Jesus, a todos que ouvem essa palavra. Pai, a mim, Senhor Jesus, que não seja a mim, mas o teu Espírito Santo apaga os corações para os teus céus, Senhor Jesus, para que essa palavra, Pai, faça a obra grandiosa que tu traz, Senhor. E tudo isso, Pai, é o que eu te peço e te agradeço na certeza da bênção e da vitória, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E amém. Podem sentar. Meus irmãos, quero agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui reunidos em glorificar o nome desse Deus tão tremendo, tão maravilhoso. Agradecer o convite do nosso diácono Marcos, né, para ministrar a palavra na primeira parte agora. Uns que viram aí como é que foi o convite, né? Mas, irmãos, tudo para a honra e para a glória do Senhor. Eu sempre brinco que ninguém me pega mais desprevenido, né? Ninguém me pega mais desprevenido. Só teve uma pessoa que me pegou desprevenido na igreja Adventista Renovada. Chama-se pastor Valmir Nunes, né? Uma vez mandou pregar, eita, eu não estava preparado. Eu digo, mas é para o nosso aprendizado. Aí eu fiz uma promessa para mim mesmo e diante do Senhor: Senhor, todo o trabalho que eu for, eu vou estar preparado justamente para falar a tua palavra, para fazer algo, né? Assim? Muito obrigado, viu, pastor Valmir? Os irmãos têm que fazer mais vezes com demais, para a gente aprender, porque é muito maravilhoso. Você tem que agradecer a Deus. Né? Não, mas o Senhor foi instrumento, eu tenho que agradecer ao Senhor. Agradecer a Deus é que eu estou agradecendo ao Senhor, assim, né? Então, meus amados, isso é maravilhoso. E não é motivo para nós negarmos, ao contrário.
Eu lembro muito bem na palavra do Senhor, existe uma passagem, ela tem tanto em Reis quanto Crônicas, que fala de um rei que ele estabeleceu o culto ao Senhor. Ezequias. Todo mundo só lembra de Ezequias, eu sempre falo isso. Todo mundo só lembra de Ezequias na parte em que ele é curado, né? Aquela cura maravilhosa do rei Ezequias. Todo mundo sabe. Mas o que muitas pessoas às vezes não atentam para a palavra do Senhor é em saber o que Ezequias fez para que Deus atendesse a sua oração. Assim? A gente sempre ensina na igreja do Senhor que só existiram verdadeiramente 5 reis, né, de todos os reis de Israel e Judá, só apenas 5 reis que realmente temeram ao Senhor. E o rei Ezequias, ele estava entre esses 5. Irmãos, e no momento em que ele estabeleceu o concerto com o Senhor, o pacto, que o povo de Deus estava realmente afastado, ele convidou também aos sacerdotes, aos levitas, para fazerem a obra do Senhor. E os levitas não se fizeram de rogado, porque eles precisavam se santificar. Eles precisavam realmente se purificar em todas as coisas que nós sabemos, que nós estudamos pela antiga aliança, que existiam algumas situações. Mas, irmãos, Deus sabe todas as coisas, não é assim? E ali naquele momento, mesmo com aquelas situações, a palavra de Deus diz que eles, mesmo não se santificando, não se separando como era para ser, porque Deus sabia da necessidade, mas mesmo assim, eles louvaram, eles engrandeceram o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que Deus se alegrou grandemente, e a alegria subiu ao trono de Deus, aos céus. E o que nós estamos a fazer aqui, irmãos, esta noite, é justamente isso: agradar a Deus, chamar a atenção do Senhor. Não é assim? A gente sempre fala, parece algo assim que parece até um certo ritual ou um protocolo, mas não é. Mas, irmãos, uma coisa maravilhosa é a gente vencer por Deus, porque Deus é quem luta por nós, e vencer todos os obstáculos para nós estarmos aqui na sua casa. Nesta noite, nós sabemos que muitos acordam bem cedo para estar na igreja, nas suas congregações, evangelizam à tarde, e à noite poderia chegar e dizer, né, a carne chega e diz assim, a carne diz para nós assim, cama, né? Cama, eu quero, né? Quero dormir, quero descansar, quero ter uma noite. Mas, irmãos, eu tenho certeza que muitos, não só a mim, mas todos que aqui se encontram, têm isso em seus corações, em saber que esse esforço que é feito, ele é grandemente recompensado. E quando nós saímos daqui, eu tenho certeza que aquele que veio no propósito verdadeiro diante do Senhor, ele sai daqui renovado, com as suas forças renovadas. E o cansaço, ele dá lugar à alegria, ao regozijo de estar na presença de Deus. Isto que é maravilhoso, amém? Falando, essa parte introdutória é grande, né? Mas o diácono Marco me deu muito, eu gosto assim de dar essa oportunidade, né? Muito aqui me dá 9 horas, não, 9h15, 9h10 eu me contei, pode ter certeza que eu me contei. Quem estava na Avenida da Promissão sabe que eu me contive, né? Eu entreguei 5 para 10 lá na primeira parte, não foi, diácono Ricardo? Ou não? Amém. Nós estamos aprendendo a lidar com o relógio, né? Mas, irmãos, uma coisa muito maravilhosa de estarmos aqui, porque quando nós falamos acerca dos empecilhos, algumas pessoas podem também pensar, além do cansaço, a distância, né? A distância da igreja da Presidela, ou então, não, lá não vai caber, né? Sempre tem algumas pessoas que imaginam assim, não vai caber, né? Não vai caber lá todo mundo. Eu cheguei e disse para minha esposa e para as pessoas lá de Cachucha, eu não quero saber quem não vai, é bom nós estarmos lá. Quem não vai porque pensa que não vai ter lugar, não é? Vai perder a bênção e vai ser entregue para alguém, não é assim? E é justamente isso desta palavra aqui que nós iremos falar nesta noite, porque existem empecilhos que nos impedem de chegar na presença de Deus. Mas eu louvo a Deus, a cada irmão que está aqui, dos que estão aqui pelo lado de dentro, tem uns que estão também ali, eu até brinquei lá fora, ó, vocês estão no ar-condicionado, quem está aí fora, viu? Mas em saber, irmãos, que o Senhor está aqui, e é maravilhoso, nós louvarmos, agradecer, e eu creio, irmãos, que aquele que veio no propósito de receber do Senhor, ele vai sair daqui abençoado e vai tirar testemunhar, amém? A palavra do Senhor fala do cura de um paralítico. Essa passagem está em Mateus, ela está em Marcos e também aqui em Lucas. Mas eu creio que muitos, quando fazem a leitura da palavra de Deus,
às vezes preferem, quando numa pregação, Lucas, porque ele detalha, né? O Evangelho de Lucas ele é um pouco mais detalhado do que o de Marcos e até o de Mateus. Mas aqui a palavra do Senhor fala aqui. E aconteceu no versículo 17. E aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando. E estavam ali assentados os fariseus, doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, eu tenho certeza que todos que aqui se encontram, aprendem, são ensinados por todos os obreiros, porque existe uma unidade na Igreja Adventista Renovada, que nós temos que ensinar a palavra de Deus, que nós temos que pregar esta palavra. Quando nós aceitamos a Jesus, e quando nós estamos sendo evangelizados, que é uma coisa maravilhosa, que é aquilo que é passado dos professores, aquilo que é passado dos pastores, dos diáconos, dos obreiros, a necessidade que nós temos, assim como Jesus fez, de ensinar esta palavra, de instruir, de pregar. Uma coisa bem interessante que nós temos que observar, que Jesus, quando ele começou o seu trabalho, ele já iniciou anunciando a palavra, dizendo para todos aqueles: arrependei-vos e convertei-vos, porque é-vos chegado o reino dos céus. Assim, é uma necessidade que nós, como servos do Senhor, temos, irmãos, que ensinar esta palavra, pregar o evangelho do reino, pregar esta palavra para todas as pessoas. E algum dos evangelhos fala que ele estava realmente lá na sua área, lá em Nazaré. E às vezes a gente nós falamos acerca da dificuldade de pregarmos a palavra onde nós estamos, ou então às vezes a distância, não é assim? Quando a gente fala de distância, eu sempre gosto de lembrar da palavra de Deus, antigamente, quando está aqui no livro de Atos, eu não sei qual foi a pregação agora, foi em algum lugar, mas eu lembro que eu falei acerca de Filipe e Eunuco. O eunuco estava voltando de Jerusalém, né? Ele já tinha vindo da Etiópia para louvar ao Senhor. Aleluia! E às vezes a gente coloca tanta dificuldade, né, assim? Coloca tanta dificuldade. Ah, mas é longe. Ah, mas isso. Ah, mas é aquilo. Eu sempre fico pensando, eu penso em mim, logo penso em mim em algumas situações. Não que seja o centro das atenções, mas eu fico pensando em mim. Se eu não tivesse aceitado o convite ainda visitando a igreja para fazer uma viagem para a inauguração do templo de Tuntum, de Bacabal para Tuntum. São 190 quilômetros. É, pastor? 190 quilômetros, né? Dependendo do que você sabe, aqui dá 196 é o máximo já. 190 quilômetros. É uma distância boa, é ou não é? Não dá pra gente ir assim no choto, não, e a pé. Irmãos, é algo maravilhoso. Eu sempre falo, e a Bíblia quem diz: nenhuma obra é vã no Senhor. E a cada esforço maior que nós fazemos, realmente para glorificar o nome de Deus, aí que é bom, aí que é maravilhoso. E aí aquele eunuco estava voltando de Jerusalém, mas tinha vindo da Etiópia. Se esse servo de Deus, se ele não tivesse encontrado Filipe, se ele não tivesse o temor, ele poderia ter usado essa desculpa, né? Dizer que é muito longe, né? Da Etiópia para Jerusalém. Mas é muito longe. Aí hoje nós temos carro, nós temos moto, nós temos bicicleta, nós temos van, tem ônibus, tem tanta coisa maravilhosa, né? E ele estava de carroça. Mas Filipe, para evangelizar ele, foi a pé. E a palavra do Senhor mandou ele correr atrás. Quem é que tem evangelizado correndo atrás de alguém aí? Não é? Então tá melhor, não tá? Tá melhor, não tá? Então vamos, irmãos, utilizar essa facilidade para o nosso bem. Amém? Não vamos nos rogar. Então, Jesus estava ali ensinando. E estava ali assentado fariseu, doutor da lei, que tinham vindo de todas as cidades, ali de todas as situações. Tem pessoas que às vezes ele fica assim meio melindrado de falar da palavra de Deus quando tem pessoas diferentes. É ou não? Às vezes a pessoa fica com vergonha, fica preocupada. Pai, será que ele está só me observando? Mas irmãos, a gente tem que ter essa prática de evangelismo, de falar a palavra de Deus em todo lugar, em qualquer situação. Aleluia. Até porque quem nos garantiu que colocaria palavras em nossas bocas foi o próprio Deus, que é o Espírito Santo que fala, né, através da nossa boca, para que as pessoas sejam tocadas. Às vezes a gente imagina assim: vou evangelizar um fulano de tal, aí Deus coloca, né, a gente escolhe uma passagem, mas não somos nós que escolhemos.
É o Espírito Santo que coloca na nossa mente justamente pela necessidade daquela pessoa. E eu tenho certeza que muitos que aqui se encontram já têm esse testemunho, que Deus faz dessa forma. É assim ou não? Amém. Isso é maravilhoso. Nós temos inúmeros, eu sempre digo na Cachucha, e falo também nas minhas pregações. Nós não conseguimos provar Deus, mas Deus se prova em nossas vidas de várias maneiras. Ele não disse que isso ia acontecer? E acontece ou não? Amém. Então é a prova que Deus está conosco. O Espírito Santo está conosco. Ele falou que a gente pode ter autoridade para expulsar demônios, para curar. É ou não? Amém. E quando as pessoas creem, nós oramos e o que é que acontece? Deus faz a obra, faz ou não? O nome dele é glorificado. Então, nós não podemos provar Deus cientificamente, mas pela fé, nós conseguimos prová-lo, é ou não? E eu creio que todos que estão aqui sabem do que eu estou a falar, amém? E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Olha que coisa maravilhosa. Hoje no trabalho lá da Cachucha, teve um irmão que falou justamente nessa passagem, que é Isaías 53, não é assim? Que nós sabemos que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades ali na cruz do Calvário, é ou não? Mas, irmãos, teve algo, eu sei que isso aqui é antes, é antes do sacrifício perfeito de Deus na cruz. Mas antes ele fez uma coisa por nós, que deu autoridade para ele curar, para ele perdoar pecados também, ou não? Eu senti um amém assim, eu só escutei a voz do irmão transeveriano. Então não vou nem perguntar a parte, é melhor falar. Então Deus, antes de começar o seu ministério, Jesus, o que foi que ele fez? Ele passou 40 dias e 40 noites jejuando no deserto, não é assim? Muitas pessoas acham ou imaginam que Jesus foi para lá, para esse deserto, unicamente para ser tentado pelo diabo. Mas foi só isso, irmãos? É justamente o que nós estamos a falar. Porque nós sabemos que na antiga lei, Jesus veio para substituir essa lei. Porque todos os pecados de toda Israel era colocado em um bode que era enviado ao deserto, não é assim? Amém. E aquele bode, ninguém sabia o que acontecia com aquele bode. Se morria, era enviado para o deserto. Eu sei que todo mundo só fala que Jesus é o Cordeiro de Deus, não é assim? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas ninguém lembra do bode emissário, né? Então, Jesus inicialmente, antes de fazer o seu o sacrifício perfeito na cruz, ele levou todos os pecados do povo de Israel, de todo o povo, jejuando, e foi tentado pelo diabo, porque o inimigo, ele não desejou, e ele não deseja que até hoje, aqueles que vão fazer a vontade de Deus, façam o seu propósito. Porque ele queria impedir Jesus de fazer o seu propósito. E conosco, irmãos, é da mesma forma. O inimigo tenta impedir de nós irmos para a vigília, de nós jejuarmos, de nós orarmos, de a gente fazer a vontade de Deus. O impedimento continua da mesma forma. E às vezes nós não percebemos. Porque a gente só olha para a palavra de Deus, às vezes a gente olha para os irmãos e não olhamos para nós, não é assim? E a gente tem que lutar, a gente tem que resistir, a gente tem que realmente combater. E nós estamos aqui nos fortalecendo na presença de Deus, amém? E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Então ele tinha autoridade para curar. E essa virtude, ela continua conosco. Mas não que nós curamos, mas como foi falado na leitura inicial. Eu ouvi esse algo na leitura inicial, não sei se vocês lembram. Eu fico ligado, desde a leitura inicial até o hino final. Fico ligado em tudo que Deus fala. Ele falou uma coisa muito interessante no Salmo 20. Não falou? Ou alguém lembra? Alguém lembra? Ou quer dar uma pescada aí na Bíblia? Ele falou que o nome do Senhor te proteja. Não foi? O nome do Senhor te protege. Foi assim ou não? Rapaz, eu estou achando que eu acho que eu estou... Será que eu ouvi errado? Estou achando aqui que eu não senti essa firmeza aqui dos irmãos. É porque nós estamos desligados nele. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor te ouça no dia da angústia. E o nome do Deus de Jacó te proteja. Olha que coisa maravilhosa. Meus irmãos, nós somos protegidos pelo nome do Senhor, porque nós somos filhos dele. No momento que nós demos esse passo para Jesus, ele acampou um anjo ao nosso redor. Ele nos deu autoridade por muitas situações, desde que a gente faça a sua vontade. Também não é só aceitar ele, não. É ser obediente e fazer algo para ele. Porque
conosco é da mesma forma como aconteceu lá no deserto. Deus havia levantado um profeta para abençoar o povo dele, né? Mas tinha um rapaz que ele não queria, não era abençoar não, ele queria maldizer, era ou não? Mas que era Balaão, não era? Não era Balaão? Que Balaque chegou e disse, rapaz, amaldiçoa esse povo, não é assim? Vai lá, amaldiçoa esse povo aí. Aí ele chegou e disse, né? Eu não posso amaldiçoar esse povo. Porque existe algo que está além da nossa capacidade, está além das minhas forças, além daquilo que você possa imaginar. Que é o que está escrito em Números 23. E fala assim, ó. Pois, né, assim? Eis que recebi um mandado do Senhor para abençoar, pois Ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e nele, e entre eles se ouve um alarido de um rei. Olha que passagem maravilhosa. Aleluia. Olha que coisa gloriosa que Deus nos dá. Olha, diz assim, ó. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. Não é porque nós somos bonzinhos não, viu, meus irmãos? Não é porque nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Mas a gente tem que andar pelo Espírito, a gente tem que estar fazendo a vontade de Deus para que Deus não veja iniquidade na gente e nem contemplar nossa maldade. Porque a todo dia Deus nos dá a oportunidade para nós pedirmos perdão a Ele dos nossos pecados, para fazer a sua vontade. Então, quando a gente faz aquilo que está de acordo com a palavra de Deus e estamos contritos com Ele, Ele não vai ver a nossa maldade, porque o acusador está aí a todo momento, né? Para nos acusar, para mostrar algo, né? Como ele fez com o Jó. Mas eu sei que às vezes é um pouco difícil a gente ver, mas ali com Deus a gente vê um advogado. A gente vê Jesus ali naquela passagem. Porque o plano inicial do inimigo era acabar com tudo e com todos na família de Jó, até com ele. Mas Deus advogou ao seu favor. E nós temos esse advogado. João chegou e diz, olha, filhinhos, não pequeis, mas se vós pecardes, saiba que nós temos um advogado, Jesus Cristo. Irmãos, isto aqui é maravilhoso. Nós temos esse advogado em todos os momentos, irmãos. Mas também a gente não pode abusar da bondade do Senhor, né? A gente não pode fazer aquilo, né? Não viu iniquidade de Israel, nem contemplou maldade de Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e nele, e entre eles se ouve um alarido de um rei. Eu sei que às vezes é difícil a gente imaginar essa situação, mas no momento tão glorioso quando nós estamos glorificando a Deus, no momento em que nós estamos glorificando a Ele, louvando, orando, buscando, eu tenho certeza que Deus está aqui no nosso meio. Então, é para a gente sentir isso em nossos corações, para saber que Deus é conosco, que nele e entre eles se ouve um alarido de um rei. As pessoas têm que observar Jesus em nossas vidas, irmão. E isso é um testemunho que nós temos que dar. Não é para mostrar, não é questão de vaidade, é questão de comportamento cristão. Porque assim como aconteceu em Atos 2, foi falado hoje aqui, Atos 2, fala acerca do batismo com o Espírito Santo. Mas quando a igreja foi batizada com o Espírito Santo, veio algo tão maravilhoso, que existiu uma união na igreja tão maravilhosa, que aquilo dava um bom testemunho para os demais, para também quererem servir a Jesus. E nós precisamos desta união, nós precisamos deste amor. Eu ouvi dizer, porque eu estava lá em Cachucha, mas eu ouvi dizer que o diácono Marcos chamou todo mundo que estava lá num centro de convivência. Foi ou não foi? Vamos estar lá na Trizidela. Todo mundo que está aqui para ir lá. Rapaz, sério, é tão maravilhoso, né? É tão maravilhoso. Eu sempre digo que não existe lugar melhor de vigília do que na casa alheia. Quando de casa alheia é no ministério, né? Nas congregações dos outros. Porque a gente só fica com banquete, né? A gente só fica com... A gente é a Maria, né? Quando nós estamos sendo visita, nós somos a Maria. Eita, rapaz, mas quando é na nossa casa, nós somos Marta. Nós somos Marta. Mas não é questão de que eu vou ser... É a necessidade, né? Estou só ouvindo aqui o diácono, não sei mais nem onde é que o diácono Marcos está. Mas ela está ali. E é sempre assim, irmãos, né? E às vezes as pessoas não creem, não acreditam. Mas como eu falei inicialmente, eu falei para os irmãos da Cachucha, vamos estar lá. Porque Deus vai preparar o lugar. Isso é maravilhoso, irmão, estarmos unidos, glorificando o nome do Senhor.
E até agora, eu creio que até o final desta vigília, Deus vai falar grandemente. Eu sei que Deus está falando grandemente no coração de muitas pessoas nesta noite, amém? Que o nome do Senhor seja glorificado por isso. E eis que uns homens transportavam numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazer-lhe pôr diante dele. Olha que coisa maravilhosa. Nós falamos agora há pouco acerca do amor, não é assim? O amor entre irmãos. A gente imagina nessa situação, será que a gente imagina isso hoje em dia? Às vezes uma pessoa enferma e a gente levar essa pessoa, levar a palavra de Deus para essas pessoas, ou em certas dificuldades. Será que nós teríamos o mesmo ímpeto, o mesmo amor que esses 4 homens tiveram? Ó, e não achando por onde pusessem levar por causa da multidão, subiram no telhado e por entre as telhas baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. Nós falamos agora há pouco das dificuldades. As dificuldades sempre irão existir, irmãos. E o inimigo ele vai fazer de tudo. Nós sabemos pela palavra de Deus. Daniel estava orando por muitos dias. E a palavra do Senhor diz, não, já tem 7, 14 dias que a bênção já foi mandada. Mas o inimigo está tentando impedir. Nós não estamos querendo, irmãos, falar que quando Deus manda, o inimigo vai impedir. Mas saiba que ele tenta impedir. E quem vai estar ao nosso favor são as nossas orações, são o nosso comprometimento com Deus, é a nossa fé, é a nossa perseverança, porque aquilo que nós sempre falamos, tem um pastor que fala assim, né? Jesus morreu de fralda, mas ele não é menino. Não sei quem já ouviu essa passagem, essa frase de algum pastor que fala no nosso meio. Jesus morreu de fralda, mas ele não é menino. Já pensou se a cada oração que Jesus nós fizéssemos para Deus, Ele nos concedesse aquilo, o desejo do nosso coração? Como é que nós seríamos, hein? Hein? Mimado demais, não era? Mal acostumado. E nós, irmãos, precisamos perseverar em oração. Amém. Principalmente com fé, tendo certeza que nós iremos receber de Deus, porque foi Ele que nos disse, Ele que nos prometeu. Pedi todas as coisas ao meu Pai, eis que vos concederei, não é assim? Lógico, nós temos que perseverar, nós temos que fazer a nossa parte. Mas também, antes de pedir, a gente tem que saber se aquilo que nós estamos pedindo é bom, se é agradável, ou se é a perfeita vontade de Deus. Porque às vezes a gente pede cada coisa, será se vai edificar a nossa vida, a nossa caminhada cristã? Até nisso também a gente tem que observar. A gente tem que ter também racionalidade ao orar ao Senhor. Aleluia. Às vezes não fazer certos pedidos, né? Eu tenho certeza que alguém lembra aqui de Jefté. Lembra ou não lembra? Foi o que Jefté fez, né? Sim. Tenho certeza que ninguém faça um voto ou uma oração precipitada. Porque Jefté fez um voto que ele disse que se o Senhor desse a ele a vitória naquela peleja, quem aparecesse primeiro lá na sua casa, no seu retorno, ele sacrificaria ao Senhor. E quem que apareceu? E aí, meu irmão? E agora? Então, nós temos que ter uma fé racional. Nós temos que ter uma oração baseada na palavra de Deus, sem se emocionar, irmão. Sem se emocionar, a gente tem que ser emotivo em buscar a Deus com sinceridade. Eu não estou falando dessa emoção, não. Estou falando da emoção de pedir, às vezes, sem saber se realmente aquilo é o que Deus quer para nós. Porque a gente fala tanto em pregações, a gente fala em pregações, em culto de doutrina, nas escolas bíblicas, que às vezes a gente faz certo tipo de pedido ao Senhor e a gente não sabe se verdadeiramente é a vontade de Deus para nossas vidas. Ou então, se a gente pede ao Senhor e Deus usa alguém para chegar e dizer, olha, meu irmão, o Senhor diz que assim, 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 dizendo o contrário daquilo que nós estamos pedindo. Será que a gente vai aceitar? A gente tem que ser temente a Deus, não é assim? Obediente ao Senhor, aceitar todos os seus desígnios. Eu sei que parece palavras bonitas, mas é a verdade, é a palavra do Senhor. Quando nós decidimos a ser servo do Senhor, Ele fez algo, Ele falou algo para nós. Quem quiser vir após a mim, negue a si mesmo, não é assim? Aí venha e siga. Será que a gente tem realmente se anulado para fazer a vontade de Deus? Um bom questionamento, não é assim? E não achando por onde pudessem
levar, por causa da multidão, subiram ao telhado. E entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. É a terceira vez que eu falo da dificuldade. Tem gente que as dificuldades, para ele não chegar à presença de Deus, é algo tão mínimo, que às vezes fica até com vergonha de falar. Você quer ver como é de um modo geral? Você sabe o que quer ver? Tem culto ou vigília, né? Hoje 8 horas. Está caindo muito sereno. Não vou não. Está chovendo. Está chovendo. Não é assim? Ou então na hora do evangelismo, 3h30. Eita, mas está fazendo um sol quente. Eu nunca vi um sol frio, mas... Aí eu sempre brinco lá na Cachucha. Mas não tinha sol frio aí. Ela aparecia e se escondia atrás da mãe. Frio? Não. Estava ameno. Mais frio que a língua de anjo. Estava ameno, né? Aí eu até brinco, eu digo, eita, rapaz, graças a Deus, que Deus nos fez de manteiga. Porque na hora que a gente chega no sol, todos nós somos derretidos, né? Eu sempre falo isso, eu sempre repito isso. E também Ele nos fez de açúcar, não foi? Que não pode cair uma água que a gente se derrete. Mas irmãos, é a realidade. Ou então a distância, é o sol, é a chuva, é a distância. Aí o que mais deixa o meu coração doído é quando a pessoa está enferma. Eu estou com uma dor de cabeça. Irmão, não fui para a igreja porque eu estava com uma dor de cabeça. Eu estava com uma dor de barriga, eu estava com alguma coisa. Mas rapaz, a gente tem ensinado, e a palavra de Deus fala, que na presença do Senhor, e nós estamos falando aqui, que a virtude do Senhor estava com ele para curar. E desde o início da vigília, que nós demos início a esse culto, foi no nome de quem? Foi no nome de Jesus. Então se você vem para cá, eu tenho certeza que você tem esta fé para ser curado. E aqui, meu irmão, é um lugar de cura. Aqui é o local de libertação. Aqui é o local de bênção. Aqui é o local de tudo aquilo que a palavra de Deus fala para nós. Toda sorte de bênção. Aleluia. Nós estamos estudando acerca do sofrimento, né? Mas nós estamos calejados do sofrimento, é ou não é? Porque quem serve a Jesus sofre um pouquinho, não foi? É ou não é? Amém. Mas tudo isso é aprendizado para nós. Tudo isso é aprendizado. Porque nós sabemos, irmãos, que a nossa caminhada sempre vai ter essas aflições. Foi Jesus que falou. E aí até nisso, quando nós vamos para cá com o coração angustiado, em querendo saber uma resposta de Deus, ou que Deus tome conta. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem vigília que eu lembro que Deus fala conosco, é uma coisa tão maravilhosa. Eu me lembro quando eu aceitei a Jesus. Foi lá, acho que foi a primeira vigília depois que eu aceitei a Jesus. Aí eu fui lá na igreja do pastor Silvio. Gente, é porque eu sou velho aqui em Bacabal, e eu não consigo chamar aquele bairro ali às vezes de Frei Solano. Quem sabe o nome antigo sabe o que eu vou falar. Lá na Frei Solano, lembrei agora porque eu lembrei do antigo, aí eu relaciono com o novo. Lá na Frei Solano. E aí, todos sabem da minha família que são de uma igreja, né, igreja católica. Não são católicos só de dizer, não. São católicos mesmo. De marré. Do Papa Amarelo. E aí aquilo no meu coração pesava demais, porque eu achava um peso muito grande aquilo, esta decisão que eu havia feito. E nunca me esqueço da promessa que Deus fez para mim. Naquela vigília, Deus usou uma irmã e chegou e disse: olha, eis que eu te digo, que aquilo que tu acha que é um peso enorme para ti, para mim é uma mochilinha sem nada. Ou seja, a palavra do Senhor diz, e a gente tem que fazer o que Ele diz: vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e sobrecarregados, não é assim? E eu vos aliviarei. Irmão, eu estava muito carregado, mas eu fui no lugar certo naquela noite. Eu sei que cada um que está aqui está realmente no lugar certo, e é o local para onde está. Eu sei que aquele que veio cansado, sobrecarregado, eu creio que Jesus está falando agora no seu coração, que Ele vai aliviar. Aqui que é o local realmente de alívio. Aqui que é o local justamente para nós descarregar. Foi Ele que disse,
jogai sobre mim todo o vosso jugo. Aquilo, irmão, que nós estamos sentindo no nosso coração, entregue para Ele. Foi Ele quem prometeu. Aí aconteceu aquela dificuldade, cada um teve a dificuldade. Graças a Deus que estão aqui venceram, mas trazendo para cá e também para nossas vidas. E vendo a fé deles, disse, olha que coisa maravilhosa. Olha o que é que Jesus observa para cada um que está na sua presença. A fé. Jesus olha primeiramente a fé. E a palavra de Deus aqui fala, sem fé é impossível agradar a Ele. Então, aquele que está aqui, irmãos, que às vezes nossa fé, ela não é algo que a gente vai lá em cima na estante e pega e coloca no nosso bolso, não. É algo que precisa ser exercitado, é algo que precisa ser buscado, é algo que precisa. Eu sempre falo isso nas pregações e para onde eu vou. Eu sei que às vezes tem umas pessoas que são mais esforçadas, tem outras que não, mas principalmente aquelas pessoas que não têm Jesus, eles conseguem uma vitória, e ele diz que foi o esforço dele que conseguiu, não é assim que eles falam? Mas a palavra de Deus, que é a verdade, que já foi falado aqui que a palavra de Deus é que é a verdade, Jesus diz que é Ele que nos esforça e nos ajuda. Até aquele que é esforçado foi porque Deus deu esforço no seu coração. A palavra do Senhor fala que Ele dá força ao cansado, não é assim? Aquele que está cansado, peça força a Deus, né? E vendo a fé dele, disse, homem, os teus pecados te são perdoados. Mas às vezes as pessoas imaginam assim. Eu tenho certeza que quando nós fizemos a leitura, quando todo mundo deu glória a Deus, deram glória a Deus mais pela cura, não é? É assim ou não? Às vezes nós conseguimos mais dar glória a Deus por aquilo que nós estamos vendo do que aquilo que nós não estamos a ver, que é o principal. Às vezes parece que nós não temos a noção assim da grandeza que é ter os nossos pecados perdoados. Que esse é o principal motivo tanto desse homem quanto de nós estarmos na presença de Deus. A palavra do Senhor fala que bem-aventurados são aqueles homens que têm o seu pecado perdoado. Olha que coisa maravilhosa. E nós temos a Jesus. Isso é que é o principal. Isso é que é o principal. Homem, os teus pecados te são perdoados. Aleluia. E os escribas e os fariseus começaram a se arrazoar, dizendo, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Às vezes até nós, irmãos, não conseguimos. Nós às vezes estamos com a venda espiritual igual esses escribas e fariseus, que a gente vem ao trabalho do Senhor, a gente não consegue olhar pelo olho espiritual, às vezes a gente só olha pelo olho carnal, e a gente vai para a vigília, a gente vai para o culto, para a escola bíblica, vai e volta da mesma forma. Mas eu tenho certeza que nós temos aprendido que a cada momento que nós estamos na presença de Deus, é o momento justamente de a gente se renovar, de a gente melhorar na presença do Senhor, de a gente ouvir a sua palavra, porque, meu irmão, eu creio que espiritualmente é impossível a gente estar na presença de Deus e Deus não falar nos nossos corações. É impossível. Se algo está acontecendo, eu fui lá na vigília, Deus não falou comigo, eu não senti assim, eu não senti, meu irmão, o problema não é com Deus, o problema não é com a igreja, é conosco. E a gente tem, irmãos, a gente não precisa se envergonhar e a gente não precisa ter preconceito para com isso. É tão maravilhoso quando a gente reconhece o nosso erro. Jesus, e eu sei que às vezes a gente acha que está fazendo tudo correto diante do Senhor, mas não tem coisa melhor do que a gente se derramar, se humilhar na presença de Deus, buscar a sua face e pedir a Ele, Senhor, me mostra onde eu estou errando. Senhor, eu não consigo ver, porque eu sou falho, porque eu sou fraco, porque a tua palavra é quem diz que aos nossos olhos nós não temos pecado algum. Me mostra, Jesus. Ô meu irmão, eu tenho a certeza, porque a palavra dele é quem diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Você está querendo saber a sabedoria, é o conhecimento. Você quer que Deus lhe mostre, Deus vai lhe mostrar. Mas aí a gente tem que ser humilde, a gente tem que ser servo de Deus, reconhecer, pedir perdão a Ele e melhorar. Não é só para mostrar não. Ah, Senhor, é isso, né? Não, tem que pedir perdão. Tem que pedir perdão, tem que se voltar para Ele e fazer a sua vontade. Amém? Amém.
Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu: que arrazoai em vossos corações? Às vezes a gente vem para o trabalho, alguma coisa no dia, às vezes chateado com alguém, ou com um irmão, ou com alguém em casa, e isso às vezes blinda-nos para nós não ouvirmos a Deus, ou ouvir a sua voz, ou algo nesse aspecto, que nos impede. Um coração endurecido, porque não está contrito com Deus, porque não está derramado na presença do Senhor, porque não veio com o propósito verdadeiramente de adorar, porque Deus diz que Ele deseja que sejam adoradores, mas aquele que o adora em espírito e em verdade. Deus quer esses, Ele diz que esses são os tais que Deus chama. E eu creio, meu irmão, que nós estamos aqui, não é em vão. Eu creio que existem verdadeiros adoradores aqui, amém? Qual é mais fácil dizer, os teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Qual que é mais fácil? Qual é? Agora essa pergunta aqui é a pergunta do grito. A pergunta do... Hein? Qual que é mais fácil? Os teus pecados te são perdoados, ou levanta a tua cama e anda? E aí? Hein? Bora, rapaz, cadê os corajosos aqui? Tanto faz. Tanto faz o pastor Romero, tanto faz para todo mundo. Hein? Tanto faz dizer te levanta ainda, como dizer te perdoa todos os teus pecados. Os Eu acho fariseus que não acreditam. Eu acho que o mais fácil é levanta-te e anda. Porque perdoados estão os teus pecados. A gente pode falar isso para as pessoas? Pode? Só Jesus, é ou não é? Não é só Jesus? Só Jesus pode fazer essa situação. E nós estamos aqui na presença do Senhor, que perdoa os pecados. Ninguém pode, a gente não consegue perdoar nem os nossos, porque nós não conseguimos da nossa maldade em nossos corações. Em saber que Jesus pode fazer isso, Ele pode tanto perdoar pecados, que isso é que é o mais importante que nós falamos aqui. Mas, infelizmente, ora, para que saibais que o Filho do Homem sobre a terra tem poder de perdoar pecados. Disse ao paralítico: a ti te digo, levanta, toma a tua cama e vai para casa. Aleluia. Isso é ensinamento para nós. Às vezes nós estamos enfermos, a gente acha que foi o que aconteceu? Estou enfermo, aconteceu alguma enfermidade. O que é, irmão? Por isso que nós estamos lendo aqui. Ele quis ensinar, não quis mostrar o pecado, porque Jesus não é como nós. Eu sei que muitas vezes nós, pela nossa maldade, nosso coração, a gente olha o irmão, ixi, rapaz, não está acontecendo isso com o irmão, porque está fazendo isso. É assim ou não? A gente tem que ter a mesma compaixão de Jesus. A gente não é para a gente olhar para os pecados, mas para ter compaixão, para fazer a vontade de Deus na vida dele. Então, Jesus não estava ali para mostrar o pecado, mas para dizer que o principal, antes de nós buscarmos uma cura ou algo, a gente tem que pedir perdão ao Senhor, para fazer a sua vontade, para que aí sim, levanta a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. Isso é que é uma bênção completa. A bênção completa: ter os pecados perdoados, saber que Jesus se derramar na presença de Deus, se humilhar, fazer, mesmo em meio às dificuldades, em todas as situações, aos empecilhos. Senhor, eu estou aqui porque Deus sabe, irmão, Deus sabe todas as coisas. Ele sabe às vezes que nós estamos aqui destroçados diante dele, sorrindo, não é assim? Sorrindo porque, eu até falei isso hoje também, na palavra do Senhor fala para a gente estar alegre. E a palavra de Deus é quem diz, lá em Romanos nós estudamos isso hoje também, que por Deus nós somos mais do que vencedores. É assim ou não? É isso que a gente tem que ter, porque nós vivemos de uma promessa muito maravilhosa, irmãos, que Deus um dia virá nos buscar, e nós vivemos desta promessa. E esta promessa é que ela nos fortalece em meio das adversidades, em meio às enfermidades, às tribulações, todas as coisas, buscando a Deus, quebrando, remendando, pedindo perdão a Ele pelos nossos pecados, pedindo força, ânimo, vigor para melhorar na sua presença, buscando o Espírito Santo para que haja dons, batismo na igreja.
para que a igreja seja edificada na presença do Senhor. Como já foi falado aqui, nós vemos tempos sombrios em muitas situações, mas a palavra de Deus tem que estar em nossos corações. A lei estava antigamente escrita em papel, em pedras, na pedra, não é assim? Mas ela tem que estar gravada com tinta espiritual em nossos corações. Pode acontecer a adversidade que for, nós estarmos sempre na presença de Deus. Deus vai sempre nos honrar, amém? E levantando-se logo diante deles, tomando a cama em que eu estava deitado, foram para a sua casa, glorificando a Deus. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Saber que Jesus perdoa o nosso pecado, saber que Deus consegue, realiza. Eu sei que é muito maravilhoso quando a gente ora sobre os irmãos e a gente ora a Deus e faz assim: Senhor, realiza o desejo do coração do teu servo. É uma coisa muito maravilhosa, é assim ou não? Mas, como já foi falado, irmãos, nós precisamos estar realmente santificados, nós precisamos estar separados, nós precisamos fazer a vontade de Deus, para que isso aconteça em nossas vidas, amém? E todos ficavam maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Eu tenho ensinado isso para onde eu prego, e principalmente lá na minha igreja. Olha, irmãos, nós temos aqui o pessoal, isso aqui quando ele diz hoje vimos prodígios, eles estavam testemunhando, era ou não? As pessoas estavam falando: olha, aconteceu isso, 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 e Jesus, é assim ou não? É um testemunho, é o que nós temos ensinado por onde nós passamos. Irmãos, se Deus agiu na sua vida, largue desse negócio, irmão, eu vou dar um pequeno testemunho. Irmão, não tem negócio de pequeno testemunho, não. Testemunho para glorificar o nome de Deus. Pode ser que seja um pequeno testemunho para as pessoas, mas para você é grande. Que, como o povo fala, né? Só quem calça o sapato é que sabe onde ele aperta. É ou não é? Pois é. As pessoas podem achar que para você, né? Esse testemunho, não, meu irmão, para você foi grandioso. E nós precisamos sempre, eu sei que aqui também é ensinado por onde a gente vai, irmãos, nós temos aquilo que a gente recebe do Senhor, nós temos que glorificar o seu nome. Porque a palavra do Senhor fala que toda boa dádiva, não é assim? Vem do alto, dos pais da luz, onde não há mudança nem sombra de variação. Então nós precisamos glorificar a Deus. Amém? Então, olha, vocês estão vendo como eu estou aprendendo? Eu estou dizendo que eu estou aprendendo. Vocês estão dizendo que não? Eu agradeço, meus irmãos, essa rica oportunidade. Em nome do Senhor Jesus, amém? Eu sei que nós temos a segunda parte, mas pode ser que agora existe alguém, de repente a gente tem visita no nosso meio, ou então a gente tem alguém aqui no nosso meio que está presente se reconciliar com Jesus. Quem quiser pode vir à frente agora, o corajoso ou corajosa, pode vir à frente, amém? Convido a todos a ficarem em pé. O convite está feito. Temos até o final da vigília para ver se temos reconciliar. Temos alguma visita nesta noite? Não? Vamos louvar o Senhor com o hino final, no Passinhos do Brado. Aleluia! Se existe em mim um mau caminho,